Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Alô, amigos da Rádio Atlan, novamente com vocês, Solange Matilde, com o programa Maestria Pessoal, uma jornada para a sua autocura. Nós estamos trabalhando em diversos programas o livro O Ator, de Dom Miguel Ruiz. É um livro pequenininho, fininho, fácil de ler, muito gostoso de ler, e vai falar sobre como você desenvolver a tua autenticidade. E ele faz um paralelo aí com a vida de ator. Então, nós já falamos várias situações em que ele coloca, sempre com uma maestria, com um domínio muito bom das informações que ele quer transmitir. E hoje, para fechar a análise do livro, nós vamos trabalhar com pensamentos e comportamentos automáticos. Porque nossos pensamentos são automáticos quase sempre, por vários motivos de aprendizagem, de roteiros de vida, de circunstâncias, nós nem percebemos que temos os pensamentos automáticos e os comportamentos. Lembrando que sempre nasce do pensamento para depois nós nos comportarmos dessa maneira. E não precisa muita análise não para a gente descobrir que a maior parte da nossa vida nós estamos no piloto automático. Nós não pensamos muito nas nossas ações. Aliás, nós só reagimos praticamente o tempo todo. E assim, nesse automatismo, nós vamos preenchendo os silêncios desconfortáveis com muito barulho. Tem uma frase de Fernando Pessoa que eu gosto de usar muito, que é a seguinte: quando nos faltam as ideias, logo nos socorrem as palavras. Presta atenção como a gente faz isso com uma certa constância, principalmente aquelas pessoas que gostam de falar. E de fato, é muito difícil sustentar o silêncio, especialmente nas terapias, né? Todos nós, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, precisamos treinar bem os silêncios e sustentar até onde é possível. Bom, o paralelo que ele faz com os atores profissionais é que os atores, as atrizes, eles planejam os seus movimentos com muita precisão. Os atores usam gestos, às vezes até enfatizam, para se comunicar com a plateia. Eles usam o corpo e seu maior instrumento, que é o seu maior instrumento, de forma bem consciente. E nós não temos essa consciência. Então, seria muito legal, só por experiência mesmo, a gente passar por uma situação em que a gente fosse representar um papel no palco, né? E trabalhasse todo o corpo com as formas dele se colocar no lugar, aquela luz que às vezes fica enfática em cima das pessoas, aquele gesto facial ou corporal, como eles ficam fortes e marcados. E nós usamos tudo isso sem perceber. O ator tem essa consciência e nós não. Somos uma criança que aprendeu a ser na peça da vida, comportado, encrenqueira, a gente vai usar esses sinais corpóreos, né? Podemos representar o mártir, o mediador, o bobo da corte, e para isso nós temos uma motivação. E só se percebendo, fazendo terapia, fazendo análise, que a gente começa a perceber quais são esses comportamentos que estão automatizados, que temos dificuldade de ver. Em geral, o outro vê muito bem, mas nem todo mundo tem coragem de nos falar o que estão percebendo.
Os nossos inimigos têm uma certa facilidade, né? Mas os nossos amigos querem ser polidos, amorosos e acabam não falando. Se bem que hoje em dia as pessoas pouco se importam com o outro, né? As pessoas estão muito centradas em si, muito individualizadas e as relações vão se acabando ou vão ficando relações superficiais. E é exatamente o tema do livro, né? Ao invés de você manter uma relação superficial, um comportamento automático, ele convida você para a autenticidade. E o objetivo da gente é sempre conseguir algo com esse tipo de personagem. Vamos pensar na criança comportada ou encrenqueira. Presta atenção se você tiver crianças por perto, como a criança manobra os pais, como elas conseguem tudo que elas querem, ou sendo boazinhas, tirando boas notas, não consegui aqui, se comportando desse jeito ou de outro jeito, ou dando pequenas e grandes birras. E assim, já na fase adulta, a gente já não dá aquela birra, né, de cair no chão, de chorar, de se debater, mas às vezes a gente usa o silêncio, a gente usa a indiferença, a cara feia e mesmo as brigas, né, xingando, até chegando vias de fato para conseguir algo que a gente queira. Se eu fui aquela criança que sempre consegui, nos meus relacionamentos de adulto eu também vou usar a mesma estratégia para conseguir algo que eu queira. Então é muito interessante a gente se perguntar qual a nossa motivação para se comportar assim ou se comportar assado. E outra pergunta também que o livro faz é assim: qual é a última vez que você questionou esses motivos? E você que está acompanhando o programa ou que está lendo o livro, o que te fez procurar as teorias do Jean Valjean ou de nos acompanhar aqui na rádio? Ou o que fez você comprar o livro e tentar se modificar? Por que você está aqui me ouvindo? Será que você quer mudanças? Será que você compreendeu que está automatizado demais? Isso fica muito ligado ao cansaço, à estafa, ao burnout, porque hoje em dia nós precisamos produzir muito mais do que em toda a nossa vida. Então as demandas são muito altas para que a gente compra vários tipos de papéis. E agora você está começando a pensar sobre isso. Eu acho que é um belo momento da sua vida, quando você começa a se questionar se seria interessante mudanças. E você quer mudar o quê? Você sabe especificamente qual é o nível de comprometimento para você realizar tais mudanças? Acho que o primeiro passo é entender o que você quer mudar. Depois a gente começa a pensar no como. Você consegue fazer isso sozinho ou você acha que você precisa de ajuda? E assim, você está mesmo disposto a acabar com o drama que é a sua vida? Porque se você acabar com o drama que é a sua vida, seja lá qual for, os objetivos que você vinha obtendo não serão mais obtidos. E talvez o grupo de pessoas nas quais você se relaciona, talvez tenha que mudar. Por isso, a pergunta enfática, se você está disposto a acabar com o drama que é a sua vida e transformar em algo mais leve. Evidentemente que nós não podemos nos abster dos dramas reais da vida, mas eu estou falando daqueles dramas que a gente causa.
nos relacionamentos. Você pode agir agora em continuar a não contar a mesma história. Eu gosto muito dessa ideia. Por que é que você sempre conta a mesma história? E aí eu me lembrei de uma época que eu fazia terapia em grupo e tinha mais um familiar junto comigo. E dentro dos relatos a gente sempre dizia: porque o meu pai não era presente. Porque meu pai era assim, ou era de outro jeito. E a terapeuta nos olhou com um gesto de carinho, muito respeitoso, e nos disse: é interessante como vocês usam o pai de vocês como motivação para estarem onde vocês estão. Aquilo me pegou em cheio, sabia? Espero que tenha pegado esse outro familiar também. E a partir dali eu comecei a refletir sobre isso. E evidentemente que eu não tinha um pai muito presente, ou pelo menos do jeito que eu queria, ou do jeito que eu necessitava, porque eu era só uma adolescente, uma criança e uma adolescente. Mas estas eram as circunstâncias da vida. A partir daí eu comecei a entender que mesmo que a vida tenha me colocado nessas circunstâncias, eu precisava sair deste fato. Eu precisava sair dessa situação de culpá-lo por todos os problemas que eu teria até ali. E no meu aprendizado foi chocante saber que eu era responsável pelas minhas emoções, eu mesma. Às vezes fazer terapia é pesado, porque o que você mais precisa é de autorresponsabilidade. Porque é muito fácil e às vezes até gostoso dizer que eu sou desse jeito porque o meu pai ou a minha mãe são assim, ou porque eu não tive chances na vida, porque eu não tenho dinheiro, e ficar preso no tal drama que eu estou relatando aqui. São verdades doloridas, mas também são verdades que nos libertam, né? Como um ator que está cansado de fazer aquele papel, ele simplesmente deixa de fazer aquele papel. Talvez encontre um outro tipo de atuação. E essa comparação que Dom Ruiz faz é muito interessante, porque ele está falando do ator, não está falando da minha vida, não está falando da sua vida. Mas como o ator se prepara e se ele obter sucesso naquela peça, fica em cartaz vários anos. Eu me lembro de uma peça que era Trair e Coçar é Só Começar. Irma Vap também ficou tanto tempo em cartaz, essas duas peças. Eu mesma assisti uma versão do Trair e Coçar, acho que umas 3 ou 4 vezes. E sempre me deleitava com a peça. Então, assim, por que acabar com uma peça que está dando ibope, que está dando dinheiro? Pois é. É assim também que é a nossa vida. Nem sempre as nossas peças dão dinheiro, né? Faturamento bom. Mas certamente nós temos um público fiel ali ao nosso lado, porque os papéis são complementares, né? Então, quando eu pergunto da criança encrenqueira, ela só pode, para ser encrenqueira, ela só pode se associar a uma pessoa que vai puxar o gatilho para essa encrenca, né? Ou se é uma criança comportada, ela sempre vai encontrar alguém que vai determinar o que ela tem que fazer ou não. Então, a gente pode refletir, acho que até duramente na nossa vida, qual é o nosso drama? Se a gente tivesse que dar um nome para o drama da nossa vida, qual seria o nome? E seria mesmo um drama, um épico, uma comédia? E pensar se já não estamos cansados, mesmo tendo plateia cheia, se nós não estamos cansados
de permanecer automaticamente nesses papéis. Enquanto você pensa um pouquinho, a gente faz o intervalo e eu daqui a pouquinho volto com você. Me aguarde. Voltando para o nosso segundo bloco, estamos discutindo aqui as possibilidades de mudança que você pode fazer no drama da sua vida. E eu quero lembrar também que você pode agir agora, neste momento. Não precisa nenhum planejamento, mas você precisa ter a determinação para fazer as mudanças que você deseja e não contar mais a mesma história. Você pode e deve permitir que o amor guie sua própria decisão, assim como as seguintes: o amor por você, o amor pelas pessoas que estão ao seu redor. E quero lembrar também que Eric Berne, o criador da análise transacional, ele fala que existem duas forças que fazem com que a pessoa se modifique, duas forças poderosas. Uma é a terapia, né? Evidentemente, se você manter a terapia e o fizer. E outra força descomunal é o amor. E não faz muito sentido você ter medo do amor, né? Hoje eu recebo muitos pacientes e todo mundo quer ficar numa zona de conforto em relação ao amor. E talvez a gente quase não sinta. E nós ficamos no meio dessa situação. Tem uma outra visão interessante que eu aprendi numa palestra com Roberto Chiniachik. Eu sou analista transacional, fui formada pelo Instituto Gente. E ele dizia assim, olha, o ratinho, pela primeira vez que ele vai comer, dentro dessa experiência, ele vai comer um queijo que está em cima do prato, está eletrificado. Então, quando ele chega e bota a mãozinha ali, as patinhas ali no prato para pegar o queijo, ele toma um choque e ele sai correndo, evidentemente. Porém, ele tem muita fome e ele volta próximo ao prato e ele se lembra do choque, então ele não se aproxima, ele volta para trás. E ele faz isso diversas vezes, até que ele fica mais ou menos no meio do caminho, onde ele pode observar o queijo ali que pode saciar a fome dele, mas o medo de continuar andando na direção do queijo o impede de voltar lá para o início, mas o deixa no meio do caminho. E é isso mais ou menos que a gente faz com relação ao amor. A gente se machuca, então a gente, ao invés de tentar novamente, a gente fica no meio do caminho ou fica repetindo essa história do choque no pratinho. E a experiência era a seguinte, que o prato não estava mais eletrificado e o rato não conseguia sair daquele ponto de equilíbrio que ele encontrou em poder ver o queijo, mas não se aproximar, embora não houvesse mais o choque. E assim somos nós nas relações de amor, de amizade, às vezes até de trabalho. Por isso que a gente sempre vai encontrar um campo confortável. E você precisa entender que assim, nada vai acontecer se você sair do roteiro que é a sua vida. Você não vai morrer, você não vai ficar doente. Talvez você tenha um grande bem-estar. Com a teoria da análise transacional, não, das constelações familiares, tem uma coisa que se chama má consciência. Então, dentro dos roteiros, dos papéis que exercemos, que nós recebemos, a gente sempre tem uma tendência a continuar repetindo a mesma história. A gente cumpre o roteiro que nós recebemos dos nossos familiares. E assim nós temos uma consciência tranquila de que estamos fazendo o que foi pedido para fazer. Quando a gente resolve não fazer mais o que está escrito no nosso campo de informações, nós temos uma má consciência, a gente tem um mal-estar, do mesmo modo que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, porque nós estamos indo para
por algo que é nada, não tem roteiro para aquilo. Então é natural que a gente não se sinta confiante. E a má consciência traz essa sensação de estarmos talvez caindo num buraco. Mas a verdade não é essa, nós simplesmente estamos saindo daquele roteiro de vida para criar aquilo que nós mesmos desejamos. Isso precisa de muita força. E assim, a gente pode separar os momentos em que a gente precisa usar máscaras e aqueles papéis que a sociedade, que a família nos impõe, mas ter momentos também autênticos para conosco mesmo e, se tivermos coragem, para o mundo afora. E eu já falei várias vezes aqui, você deve conhecer pessoas que são mais autênticas. Eu não estou falando das super sinceras, do sincericídio, né? Mas estou falando daquelas pessoas que são encantadoras. Elas têm um carisma e dizem muito que quem é carismático não pode formar carisma. Ou você já nasce assim, ou você não tem. Penso eu que quando você desenvolve essa autenticidade, esse carisma é natural, porque o que mais nós desejamos são pessoas autênticas. E deveríamos desejar que essa pessoa sejamos nós. Quero lembrar você que a sua determinação tem uma força fantástica. Comece a pensar em todas as vezes que você foi determinado, como realmente as coisas foram acontecendo e você atingiu os seus objetivos. Cogite em escrever um roteiro diferente para você mesmo, ser ousado nesse sentido. O comodismo causa um sofrimento desnecessário. Quanto tempo será, com o tempo, você sempre será prejudicado. Esteja consciente dos seus exageros dramáticos. E só assim, talvez você possa encontrar a determinação para ir para outros caminhos que não sejam os mesmos. As crianças, né? Vamos falar um pouquinho de quando a gente é criança, elas precisam mesmo se encaixar para a própria segurança delas. Se integrar à sociedade, à família, elas têm que se adaptar, elas não têm muitas opções, além do que às vezes são castigadas quando são muito diferentes, né? E o hábito de se adequar pode continuar nesta fase adulta. E o convite aqui é para que você olhe para os seus hábitos. Embora te deixam confortáveis, eles talvez estejam apontando em que você está em boa consciência e que você está numa zona de conforto. E, evidentemente, a vida não é o tempo todo uma zona de conforto. Se a gente não vai, a vida empurra para que a gente vai para essas áreas de desconforto. Mas você já viu como as pessoas se adaptam muito facilmente a coisas ruins? Eu vou pegar aqui exemplo de dor. Eu sou psico-oncologista e a gente acompanha pacientes, e eu mesma sou uma paciente, né? A gente acompanha pessoas que vão se adaptando à dor. Vão se adaptando ao sobrepeso, vão se adaptando à dificuldade de locomoção, como se aquilo fosse um castigo. Mas você vê que às vezes as pessoas ficam bem, elas se conformam com aquele estado que elas chegaram. E é sobre isso que nós estamos falando. Não só para as coisas ruins, mas para as coisas medianas. Feliz você não será o tempo todo, mas a sua vida pode ser muito diferente do que você já tem. E eu me apego a isso, de ter uma vida mais plena, relacionamentos saudáveis, e hoje está em moda, né? De falar sobre relacionamentos abusivos, de situações de trabalhos abusivas.
Então, por que não, ao invés de dizer, a vida é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo, não existe outro jeito de viver, de você começar a construir aquilo que você quer viver. E nós precisamos fazer agora, no presente, cientes que nós somos o agente do nosso momento. E agora, não é depois, não é daqui a pouco. Então, talvez esse programa e este livro possa ajudar você a não seguir o roteiro. Isso significa que você vai seguir sem repetir a mesma história. E vai dar um medinho mesmo, né? Quando você não sabe o próximo capítulo, talvez te dê conforto você pensar como você gostaria de construir esse novo capítulo. Porém, também temos que lidar com as frustrações de não conseguir exatamente aquilo que nós desejamos. Faz parte dessa caminhada. Você pode separar os momentos em que você precisa, novamente vou citar isso, precisa usar determinados papéis. Isso faz bem para você, faz bem para as relações, mas você está consciente do que você está repetindo esses papéis. E de repente você vai perceber que você simplesmente pode ser o que você quiser, sem ofender alguém, sem contrapor a ninguém. O importante é lembrar que existe escolha, você é capaz de alterar o seu roteiro. E quem sabe você não quer cancelar a próxima apresentação? Eu vou te convidar para fazer esse pequeno exercício. Pegue uma cena qualquer que você considere repetitiva e se determine a não responder daquela maneira. Talvez você, ao chegar em casa hoje, ou ao chegar ao seu trabalho hoje, você vai ensaiar chegar de uma maneira completamente diferente. Se você chegar dizendo, como foi o seu dia? Foi muito cansativo. Você pode dizer, o meu dia foi interessante, aprendi várias coisas hoje e eu espero que amanhã eu continue aprendendo várias coisas. Acho que assim, mudar as palavras, mesmo que você não tenha mudado o comportamento, experimenta mudar as palavras, mudar a postura do seu corpo. Você já percebeu como o peso da responsabilidade, o peso emocional vai dobrando a sua coluna? Vai fazendo com que os seus braços fiquem arcados? Então, se você modifica o corpo, você pode modificar o comportamento. Preste atenção no ritmo em que você chega em casa ou chega no trabalho. Chega dessa vez diferente, cheio de energia. Talvez você possa colocar um sorriso no rosto. Não um sorriso falso. Sorriso falso todo mundo fabrica. Mas alguma coisa autêntica. Ter vontade de dizer um bom dia, um até logo. De ser gentil. De ser gentil porque é bom para você e porque é bom para todo mundo. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no intervalo e acho que você poderia se dedicar ou dar um pause aqui no programa, não sei por onde você está ouvindo, mas dá um pause, escolher uma pequena cena, comece com coisas pequenas. Escolher uma pequena cena que é insossa e desenhá-la novamente. E você começar a treinar. Você vai ver como que você vai ter um grande bem-estar e como vai ser uma surpresa para outras pessoas. Observe isso. Eu vou dar então esses minutinhos para o nosso intervalo e para que você pense nisso. Daqui a pouco eu encontro você novamente. Voltamos para o terceiro bloco e hoje estou cutucando você para fazer mudanças na sua vida. E o livro ele tem mais 2 capítulos, que são a finalização, que ele fala sobre o palco da vida, que ele faz uma comparação aqui no momento que nós chegamos a esse planeta, e a abertura das cortinas, até o momento que a gente fecha as cortinas, que seria supostamente a nossa partida daqui. Isso é tema para outro programa.
Mas, para que você possa ter uma visão geral, eu vou dar a ideia de um pequeno exercício. Porque que eu estou muito focada em prática, né? E eu acho que eu já até dei em outros programas esse exercício. Você vai pegar uma folha e vai traçar uma linha reta. O início da linha, você vai pôr a data do seu nascimento. E espero que essa linha seja longa. Você vai até quase terminar o papel, vai pôr uns pontinhos, e nesse momento que a linha se encerra, não é o fim da sua vida, mas é o hoje. E aí você vai colocar fatos que aconteceram na sua vida. Então, acima da linha, você precisa se lembrar disso, que existem fatos importantes, situações em que te ajudaram muito, que foram positivas, em que você conquistou coisas, que você conquistou aquilo que você queria, ou teve sorte. E abaixo da linha você vai colocar os aspectos mais negativos, sofridos, difíceis. Então, nesta linha do tempo, você pode ir colocando as datas, sei lá, você pode querer colocar o dia, se lembrar, ou pode simplesmente colocar o ano e o fato que aconteceu. Fiquei doente, ganhei na loteria, me casei, mudei de emprego, enfim. Então, acima, todos os pontos até hoje que foram marcantes para você, que foram positivos. E abaixo, tudo aquilo que você reconhece como algo que foi prejudicial, que foi negativo, que foi sofrido. Talvez você precise de alguns dias para fazer este exercício. Acho que no impulso também fica bom, mas assim, eu dou preferência, eu sou um pouco mais lenta, né? Eu dou preferência em deixar esse papel, eu faço no horizontal e deixo ali na minha mesa de trabalho por um tempo. E eu vou me lembrando de diversas coisas, porque acontece tantas coisas na nossa vida, então a gente pode ir marcando. E depois, se você estiver contente com as coisas que você já escreveu, você pode começar a traçar um gráfico. Lá desde o seu nascimento, você vai traçar uma linha para os pontos. Penso eu que você deva ter muitos pontos positivos. E em data semelhante ou próxima daquilo, ficou negativo, aí você desce para baixo da linha e fica ali conforme os anos vão se passando e você vai fazer um gráfico. Eu espero que o gráfico tenha algumas oscilações, evidentemente, mas assim, não existe gráfico nenhum só para a linha de cima ou para a linha de baixo. Se você só faz para a linha de cima, eu diria, nossa, você é um otimista exagerado, fora da realidade. E também, se você traçar tudo abaixo da linha, a sua vida não tem sabor. Né? Então, o que a gente mais vê é raro as pessoas traçarem só acima ou só abaixo. Mas isso vai dar uma ideia do drama da sua vida. Se ele realmente tem, se você vê mais aspectos positivos ou se você considera mais um drama mesmo negativo, para que você tenha a ideia do todo. E talvez isso possa te dar um distanciamento dos acontecimentos e te ajude a ter uma maior compreensão exatamente por causa do distanciamento. Porque quando a gente está lá sofrendo, a gente não percebe que aquilo é um crescimento. Às vezes pode ser um ponto negativo, mas aquilo pode me catapultar para uma coisa completamente diferente. Dê uma olhada e dê um passo atrás e admire os seus esforços. Não é simplesmente um gráfico de coisas positivas e negativas, mas eu estou te convidando para olhar por o esforço que fez você sair daquele ponto. Esse drama da sua vida, você é agente. E às vezes você está muito automatizado. Então, talvez o espelho da Alice seja só uma projeção que te colocaram lá. E de projeção em projeção, a gente às vezes vai repetindo muitas coisas. E perceba como tudo é complementar. Eu tenho alguns familiares que é impressionante quantas coisas negativas acontecem com eles. Eu fico realmente impressionada.
Então, assim, até aplicativos que são fáceis, simples, com eles não dão certo. Falha, não funciona bem, evidentemente que eles têm alguma dificuldade, mas fazendo esse distanciamento, eu começo a observar quanta influência a gente tem do nosso pensamento sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Um outro exemplo disso é o meu primeiro tratamento de câncer, eu fiz num hospital público, maravilhoso, 100% SUS. E um amigo, recentemente, também está fazendo lá. E ele veio me dizer, mas nada dá certo para mim, porque o tratamento é difícil, porque eu não consegui fazer tal exame, porque é um médico e tal. Eu dizia para ele, que interessante, né? Para mim dá tudo certo. Eu sempre encontro a pessoa certa, eu sempre encontro a pessoa delicada, educada, gentil, bons médicos. Mas fiquei refletindo sobre isso. Então, assim, claro que acontecem coisas negativas na minha vida, mas eu acabo olhando mais para o copo cheio e eu acabo atraindo situações de copo cheio. Enquanto esse meu amigo acaba olhando só para o copo vazio. As nossas verdades estão sempre refletidas nos nossos relacionamentos. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E eu acho que a pergunta sempre é: depois que olhar para tudo isso, o que eu faço? E o próprio Dom Ruiz escreve isso no livro, né? A partir dessa visão, o que eu faço? Ele dá 4 comportamentos que são muito legais, são muito simples, mas eu acho que se você cumprir esses 4 comportamentos, sua vida pode mudar bastante. Que ele diz assim, são os 4 compromissos. Ele diz assim, seja impecável com suas palavras e atos. Como é difícil olhar para isso. A gente pode falar nisso teoricamente, mas eu estou falando de comportamento mesmo, de persistência e determinação. Impecável com as minhas palavras e com os meus atos. Eu não preciso chegar no 100%, mas seria muito legal eu chegar aos 60%, 70%. Segundo compromisso, é interessante que ele diz compromisso. Então, o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Você já viu quantas coisas você poderia evitar se não levasse para o lado pessoal? Porque quando a gente leva para o lado pessoal, já vem com julgamento, né? Eu não sou suficientemente bom para receber tudo que a vida pode me ofertar, ou todas as coisas acontecem só comigo, eu acho que eu nasci para sofrer, eu acho que tudo acontece comigo, eu sou responsável por tudo. Você é só responsável por você, não pelos dramas da vida alheia. Não tire conclusões. Nós não temos habilidade, ou melhor, nós não temos informações suficientes para tirar conclusões. Principalmente se as conclusões forem para o nosso lado pessoal. Nós estamos contaminados se a gente olhar para o lado pessoal. Eu fico pensando, eu gosto muito de reportagens, de jornais, de análises, e eu gosto muito de geopolítica. E fico ouvindo várias pessoas sobre o mesmo assunto. Existe uma variação de conclusões que cada um tira, e cada um vai tirar de acordo com aquilo que ele tem. E assim nós somos nós também. Às vezes as nossas conclusões não são muito boas, estão muito contaminadas. Que tal você pensar sobre isso? Ou ouvir opiniões diferentes das suas? E quarto compromisso é sempre dê o seu melhor. É provável que você seja mais cruel com você do que qualquer outra pessoa. Já pensou sobre isso? Ser rígido demais contigo? Então, para encerrar este livro, eu sugiro que você compre. É fácil de ler, é gostoso de ler.
ele encerra com a cortina se fecha, né? Pensando em que a gente vai tentar responder as perguntas do início de toda, vamos dizer assim, de toda leitura ou de toda análise que a gente começa, é sempre assim: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como são os meus relacionamentos? E a gente encerra fazendo exatamente as mesmas perguntas. Quem é você? E eu espero que o nosso programa não tenha respondido isso para você, mas ele tenha te cutucado o suficiente para que você pense: quem é você? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Não precisa ser tão drástico assim pensar em propósito, né? Mas pensa ali. Por que eu estou aqui? Como são os meus relacionamentos? O que eu quero mudar? Isso dá uma baita angústia, mas é por aí que se começam as transformações. E eu tenho certeza, se você tiver determinação, se você tiver um alto amor, autorresponsabilidade, você vai pegar o seu caderninho aí e vai começar a fazer esses exercícios. Sabe para quê? Para você ser feliz. Já que não é possível ser feliz o tempo todo, talvez a gente possa ter vários momentos de felicidade e você vai começar a notar como os seus relacionamentos se modificam, como as pessoas vão gostar de se aproximar de você, de conversar com você, porque você já não está tirando mais as conclusões precipitadas, porque você não está levando nada para o lado pessoal, você simplesmente ouve as pessoas. E talvez possa ser uma linda inspiração para aqueles que te conhecem. Não é um bom lugar para ficar? Não é um bom propósito de vida ser um exemplo de serenidade? Ou, acho que serenidade não, né? Mas ser um exemplo de o quanto a gente pode sair da serenidade e a gente pode voltar para a serenidade. Porque o mundo é isso que nós estamos vivendo mesmo, né? Não adianta nos iludirmos e não adianta a gente dourar a pílula. Então, que a gente possa ser modelo de entrar na dor, entrar no desespero e voltar para a nossa vida, de voltar para algo talvez mais tranquilo, mais suave. Bom, é isso. Eu acho que esse livro se encerra neste momento com essas pequenas lições. Para você que não acompanhou, o livro é O Ator, Como Levar uma Vida Mais Autêntica, Dom Miguel Ruiz, o autor e best-seller do livro Os Quatro Compromissos. Aqui ele tem uma parceria com a Bárbara, vamos ver se eu falo o nome dela correto, Enris, que ela trabalha com teatro, por isso que eles fizeram essa parceria e criaram esse livro. Acho que é um excelente presente para dar no Natal, para dar no aniversário de pessoas que você ama. E eu quero agradecer a sua audiência e a sua presença constante. E eu já vou pensar no próximo tema para batermos o papo novamente e suscitar um monte de mudanças para você. Eu quero deixar aqui um forte fraterno abraço e a gente se encontra num próximo programa, num próximo momento da sua vida. Até lá. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação Solange Matilde.